Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O título do vídeo de hoje é Como agradar as entidades? O tema do vídeo de hoje nasceu do questionamento de várias pessoas. E normalmente, assim, eu vejo várias respostas para isso. Principalmente, me ensinaram inicialmente dentro da religião que uma maneira, ou para algumas pessoas, a única maneira de agradar as entidades é através de oferendas, de velas, de bebidas, de presentes. Mas com o tempo de religião eu fui aprendendo novas coisas, novos ensinamentos, e um ensinamento marcou muito a minha vida e me fez pensar que às vezes as respostas que nos dão, por mais que as pessoas tenham boa vontade, às vezes aquela resposta é incompleta. Então, antes de começar a dar essa resposta, eu vou fazer uma introdução e relembrar da tal lei universal chamada lei de causa e efeito, ou lei do karma, ou lei de ação e reação, ou justiça divina, tanto faz. Como é que funciona essa lei? Essa lei de ação e reação? Ela funciona assim. Quando nós estamos aqui no mundo espiritual, tá? E a gente faz alguma coisa errada, vem uma energia contrária que nos faz pagar, entre aspas, tá? Pelos erros que a gente fez. Pela energia negativa que a gente está vibrando, pelo pensamento negativo que a gente está vibrando, pelas palavras negativas que a gente está falando, pelas atitudes negativas que a gente está fazendo. E isso é um resultado da lei da causa e efeito. Então, a gente pensa negativo, então a gente tem uma força contrária, tá? uma reação, tá? Que faz com que nós nos prejudiquemos. Quando a gente fala coisas ruins, na maledicência, por exemplo, quando a gente é maledicente com algum irmão, a gente sofre uma consequência. Isso é reação. Então, e quando a gente faz alguma coisa, deseja alguma coisa, ou faz alguma coisa de ruim para algum irmão, também temos uma lei de ação e reação que vai fazer com que uma energia, através dessa reação, nos prejudique, né? E isso não é uma coisa ruim. Essa ação e essa reação que ocorre derivada da nossa má ação é necessária para a gente corrigir, para a gente não fazer mais, tá? Então, eu acho que todo mundo entendeu essa parte aí. Todo mundo entende essa questão de ação e reação, lei do karma, causa e efeito, tá? Então, quando eu era mais novo, né, na religião, eu tinha essa dúvida. O que eu posso fazer para agradar os guias espirituais, as minhas entidades? E aí eu tive a oportunidade de receber essa resposta do meu guia espiritual, que é o Caboclo Pedra Branca. Na verdade, essa resposta não veio através de uma resposta, ela veio através de duas perguntas fundamentais, tá? Só para começar. A primeira pergunta foi o seguinte, que ele me fez. Ele perguntou assim para mim, quem que tu desejas agradar? As pessoas que te amam ou as pessoas que não te amam? Aí eu fiquei pensando naquilo, mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele reformulou essa pergunta e perguntou para mim,
Eu não tinha entendido, né? Tava totalmente perdido. E aí ele perguntou para mim, mas quem tu quer agradar? As pessoas que te amam ou as pessoas que não te amam? Aí ele fez um adendo. Os bons espíritos, aqueles espíritos que estão querendo te proteger de verdade, que têm uma missão de te proteger, de te caminhar para o bem, ou qualquer outro espírito? Aí eu, claro, que resposta? Sim, eu quero agradar aqueles espíritos que têm uma missão de me ajudar. Aí, tá, tudo bem. Aí eu fiquei pensando naquilo, mas que difícil, hein? Que resposta? Essa resposta poderia ter sido mais fácil. Sempre a gente pensa assim, né? Quando a gente está num nível mais baixo de entendimento. Aí eu tive outra oportunidade de receber uma mensagem dele, do meu guia espiritual, Caboclo Pedra Branca, e aí ele disse assim para mim, tu não sabes que a lei do amor ela tem uma grande força? O amor é uma lei, uma energia superior, é uma energia de Deus, é uma energia divina. Não sabe que ela tem um poder supremo? Eu digo, sei, o amor é tudo de bom que existe no mundo. Né? Não o amor do relacionamento de um homem e de uma mulher encarnados, mas o amor maternal. E aí eu comecei a entender, aí ele me explicou. Aí ele fez outra pergunta para mim, tá? Ele fez assim, quanto quer agradar uma pessoa comum, um desconhecido? O que tu faz? Normalmente, dessa vez veio a pergunta junto com a resposta, né? Porque acho que ele viu que eu estava meio lentinho aqui, não conseguia entender. Aí ele me deu fez a pergunta e me deu a resposta. Bom, quando nós que estamos encarnados queremos agradar alguém, algum desconhecido, tá? Não necessariamente um amigo. Vocês vão entender agora no final por quê. Mas uma pessoa comum, que não tem um relacionamento tão forte com a gente. O que normalmente as pessoas fazem para agradar outras pessoas? Ou seja, pessoas que não têm amor por nós, que não têm respeito, que não têm carinho. É servindo, é dando coisas, não é? Então, normalmente a gente vê esse tipo de relacionamento. Se alguém quer alguma coisa, né, de alguém, um irmão quer alguma coisa de outro irmão, então ele vai dar alguma coisa em troca, ou ele vai servir essa pessoa. E essa pessoa, tá, enquanto for servida, enquanto essa pessoa estiver recebendo nosso benefício, a nossa serviência, os nossos presentes, ela vai nos dar alguma coisa em troca, tá? E a próxima pergunta, que também já veio com uma resposta, já ficou mais fácil para mim, já comecei a entender, né? E aí ele perguntou assim, o que tu pode fazer para agradar a tua mãe, né? Então pense nisso num plano, vou dizer assim, mais pessoal, né? O que você que está me assistindo poderia fazer para agradar a sua mãe? O que cada um de nós poderia fazer para agradar a sua mãe? Aí eu comecei a me ligar, já comecei a entender, bom, para agradar a minha mãe, eu não preciso de muita coisa, não preciso fazer muita coisa, porque minha mãe me ama. Então não importa. E aí até eu coloco muito nesse exemplo, quando eu converso com as pessoas que me perguntam isso, eu coloco assim, tu chega lá no Dia das Mães, né? Que é uma data comercial. Dia das Mães é uma data comercial, tá? Porque Dia das Mães é todo dia. Todo dia a gente precisa do carinho, do amor da mãe, do carinho, do amor de todas as pessoas que nos amam, tá? Então chega lá no Dia das Mães, como exemplo, tá? E aí o que acontece? Normalmente quem tem condição vai lá com um presente maravilhoso, um buquê de flores, um presente maravilhoso, né? Uma caixa de bombom e sei lá o que for, o que passa pela tua cabeça e vai lá e dá para a mãe. Que a mãe é tudo de bom, né, gente? Mãe é tudo de bom. Graças a Deus eu tenho ainda a mãe viva, né? E é um presente de Deus, como ela me ama e tudo que ela faz por mim ainda. E aí tu vai lá e tu vai dar aquilo lá. Mas se porventura
você não tiver dinheiro naquele momento para dar um presente maravilhoso para tua mãe, se tu for lá e dar um abraço nela, se tu for lá, mesmo que tu não possa estar perto dela, né? No caso, atualmente eu não posso estar perto da minha mãe, porque para essa questão mesmo de coronavírus, eu já tenho alguma idade, então eu tenho ficado muito pouco tempo, né? Com ela, pessoalmente, né? Mas de vez em quando eu vou lá ver ela, sim, com certeza, não tem como. Mas eu digo assim, de conviver diariamente quando eu era pequeno, então não tenho mais essa condição, tá? E aí assim, ó, o que vale mais? Qual é o maior presente que eu posso dar para minha mãe? Ela me vê bem, tá? Olha só que fácil que eu vou tentando chegar, né, numa causa, numa consequência, finalizar isso com uma coisa muito fácil que às vezes as pessoas não pensam. Uma mãe, que é o amor puro, o amor materno, que é o amor puro, ela não vai se preocupar, ela não vai ficar braba comigo, tá? Se eu não der um presente maravilhoso para ela, se eu não der um presente de R$ 100, R$ 80, tá? Não. Se eu simplesmente ir lá, ver ela, abraçar ela, convidar ela para vir almoçar comigo no Dia das Mães, esse tipo de coisa que é muito pessoal, que não tem preço, para ela vai ter um valor muito maior. E o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Quer dizer que para ela me ver bem é o mais importante, né? E eu agora, na condição de pai, eu compreendo isso muito, muito fácil, né? Às vezes quando um filho meu sai, eu fico preocupado de noite quando ele não chega no horário que a gente previa, então a gente fica preocupado. Aí quando o meu filho chega, eu fico, pai, me dá aquela alegria enorme, pô, que legal, ele voltou, né? Então ele dirige, né? A gente empresta o carro para ele dirige, então ele vai. Agora não, agora com essa pandemia aí, com esse vírus chinês, não tem saído muito, né? Mas quando estava tudo em ordem aí no mundo, tá? Então ele saía, ele voltava um pouco mais tarde do que o combinado, do que a gente previa. Então quando ele chegava, aquilo era uma alegria para mim. Pô, meu filho tá bem, não aconteceu nenhum acidente, não teve nenhum problema, não aconteceu nada de ruim, tá? Então, aí agora eu vou explicar, tá? O melhor, o que tu pode fazer para agradar uma entidade de luz, um orixá, um caboclo, um preto velho, né? Não são só as oferendas, e as oferendas, sinto muito dizer isso, tá? Elas não são o que mais agrada entidades, os orixás, os guias e protetores, os guardiões, as entidades que são nossas entidades de verdade que se preocupam com a gente. Eles gostam, é claro, né? Não tem como, vou dizer assim, que eles não gostam de uma oferenda legal, assim, uma oferenda bem feita, tá? Eles gostam, mas isso não é o mais importante. Não é isso que agrada, tá? Lá atrás, ó, estão vendo lá, é a minha gata lá, tá? É a Celina. De vez em quando ela vem para cá para me ajudar aqui, tá? Então, assim, o que mais agrada às entidades, tá? Não são coisas materiais, mas é como a gente tá. E aí entra aquela explicação que eu dei no início. Por que eu falei em causa e efeito, lei do retorno, ação e reação? Porque assim, ó, o que mais agrada o teu orixá, o teu pai, a tua mãe orixá, o teu guia, o teu protetor, o teu caboclo, o teu preto velho, aquelas entidades que têm uma missão de te botar no bom caminho, é quando tu melhora como ser humano. Quando tu deixa de ser egoísta, né? Deixar de ser egoísta 100% não tem como, mas quando tu melhora, deixa de ser... Tu consegue ser menos egoísta, menos vaidoso, menos violento, menos grosseiro com as pessoas, tá? Menos mau caráter, tá? Ou mau caratismo dá pra gente, né? Isso aí dá pra gente eliminar 100% da nossa vida. É só ter força de vontade. Tem muitas coisas, tem muitos sentimentos ruins, automatismos, que dá pra gente eliminar totalmente da nossa vida. Alguns são mais difíceis de eliminar, mas... né? Tu ser mau caráter, tu ser um ladrão. Por quê? Porque todos esses sentimentos ruins, todos esses automatismos acabam nos prejudicando posteriormente.
Então, no momento que eu tenho uma relação egoísta, tá? Com uma pessoa, principalmente uma pessoa que faz parte da minha família, tá? Quando eu tenho uma relação, violenta, grosseira com uma pessoa, então aquilo vai trazer um malefício para mim e eu vou acabar sofrendo, seja pelas próprias, né, mãos das pessoas, entre aspas, tá? As pessoas vão se afastar de mim, não vão mais me querer como amigo, tá? Ou seja, indiretamente. Então, quando a gente melhora como ser humano, quando eu melhoro como ser humano, tá? Eu evito problemas da nossa vida, tá? Então, assim, ó, agora eu tô aqui na terreira, e aqui na nossa terreira a gente tem até um quadro na parede, quando a gente faz palestra aqui, a gente faz cursos, tá? E tem um quadro aqui de uma frase que a minha esposa colocou aqui no quadro, né? O quadro sempre tem uma frase positiva. Aí, quando passa lá uns dias da semana com aquela frase, e depois a gente vai ali, apaga e põe outra. Tem uma frase aqui no quadro que diz assim, ó, quem sabe, eu tô virando a cabeça aqui para olhar o quadro, quem sabe o que planta não teme a colheita, tá? Então, é bem por aí. Então, quando nos tornamos melhores, menos egoístas, menos vaidosos, menos violentos, menos carrancudos, tá? Conseguimos ter caráter, não tratar as pessoas mal, a gente vai ter uma vida melhor, a gente não vai sofrer. O contrário disso, quando a gente não melhora como ser humano, o que acontece? A gente vai ter ali na frente a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação, que é uma lei normal, que serve para o nosso equilíbrio, tá? Depois a gente faz um vídeo sobre isso aí. E aí eu vou sofrer, tá? Se eu fui mau caráter, se eu fui violento, se eu fui grosseiro com uma pessoa, tá? Isso, todo mundo, ninguém se escapa disso, é uma lei universal, tá? Então, se eu fui violento, se eu fui grosseiro com uma pessoa, eu vou sofrer a lei da ação e reação e eu vou me dar mal. Até eu compreender que eu não posso fazer aquilo. Então, quem gosta de mim, as entidades que verdadeiramente gostam de mim, tá? Os meus guias protetores, o meu caboclo, meu pai Pedra Branca, tá? Que me ensinou isso, demorou para cair a ficha, tá? Ele vai me explicar isso, ele vai ficar contente, tá? Ele vai ficar contente quando ele vê que eu melhorei. Que eu melhorando, ele vai saber que eu vou sofrer menos. Assim como uma mãe. Para a mãe, o que mais alegra a mãe não é o presente, não é o valor do presente que o filho traz no Dia das Mães, mas saber que aquele filho tá bem. Quando eu vou lá ver a minha mãe, tá? E eu também, quando eu vejo ela, o que me deixa feliz, tá? Não é o presente que ela me dá, né? Às vezes ela deixa lá alguma coisa, um pedacinho de bolo para mim comer, eu levo alguma coisa para ela, a gente faz esse tipo de troca de carinho, troca carinhosa, né? Mas não é isso aí que a gente tá querendo, não é as coisas materiais que a gente tá querendo, porque existe um relacionamento, um amor muito forte entre eu e a minha mãe. Então não é isso. É saber que eu tô bem, que eu tô vivo, que eu tô com saúde, tá? E isso é a mesma coisa com os orixás, com os pais e mães orixás, com os caboclos, com os pretos velhos, com os nossos guardiões, tá? Então, as entidades que gostam da gente, os espíritos, as entidades que gostam da gente de verdade, tá? Não estou falando em espírito mercenário, tá? Isso vai dar um outro vídeo, com certeza, tá? Não estou falando aquele espírito mercenário que está sempre te cobrando uma vela, que vai te cobrar, que se tu não der uma oferenda, ele vai te cobrar. Então, eu não acredito que um espírito superior, tá? Que ele vai ficar brabo, um orixá, um espírito superior, um guia, um protetor, que ele vai ficar brabo, ele vai ficar de mal contigo, tá? Ele vai te castigar porque tu não desse uma oferenda. Porque não, eu tenho que dar todo mês, ou não sei como é que funciona, semanalmente, uma oferenda, né? Segundo algumas doutrinas, porque senão o meu orixá vai me castigar. Não, gente, não é assim, tá? Eu acredito assim, tá? Eu fui preparado dessa forma, né? A ter essa relação de carinho, de amor, tá? E receber, e vice-versa, assim, essa relação, tá? Mas essa questão de receber e doar amor. Então, assim,
Como agradar as minhas entidades? Gente, a melhor forma de tu agradar as tuas entidades, espíritos de verdade que têm uma missão de te levar para um caminho, é tu te tornando melhor. Tá? Eu não estou dizendo aqui que a oferenda não é importante. Sim, a oferenda tem a sua importância. A gente tá falando de Umbanda, tá? Eu sou umbandista, tá? Eu tô aqui de costa aqui para um gongá umbandista, tá? Um gongá de Umbanda, tá? Então, eu tô aqui dentro do meu terreiro de Umbanda, tá? Não, a Umbanda, sim, a Umbanda tem todos esses rituais, velas, as bebidas, as ervas, tá? As frutas, as flores. Então a gente usa todos esses elementos através de oferendas. Mas isso não quer dizer que isso seja a coisa mais importante, né? Para as entidades que te amam de verdade, tá? Não é isso que vai. Isso vai ter vamos supor assim, ó, 5%, tá? De importância. Os 95% ou mais vai ser tu te tornar uma pessoa melhor. Porque no momento que tu te tornar uma pessoa melhor, tu não vai sofrer. E quem te ama não vai querer te ver sofrer. Gente, esse vídeo foi muito longe, tá? Vamos nos despedir aqui. Quem gostar do vídeo, né? Por favor, dá uma curtida lá para ajudar o nosso canal, para a gente continuar com esse projetinho, tá? De publicar vídeos sobre assuntos interessantes, tá? Quem quiser me dar aí deixar aí embaixo nos comentários algum tema para a gente discutir, para eu tentar falar, explicar aqui o que eu aprendi durante esse tempo sobre determinado tema, tá? Quem achar que deve compartilhar, que esse vídeo foi legal, compartilha lá com algum irmão que esteja precisando ouvir esse vídeo. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, tem poucos inscritos ainda, é um canal novo, tá? É isso aí, gente. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado pela audiência e que Deus nos abençoe.